Bom, pessoal, agora eu vou fazer uma questão que foi pedida pelos estudantes. É a questão que está no capítulo 18, sobre temperatura, calor e primeira lei da termodinâmica. Lembrando que essa questão está no livro de Fundamentos de Física, do Harry de Resnick, na 10ª edição, no volume 2. Essa questão, ela diz o seguinte: duas barras retangulares metálicas de mesmas dimensões e feitas da mesma substância são soldadas pela face de menor área e mantidas a uma temperatura T1 de 0 graus Celsius do lado esquerdo e uma temperatura T2 de 100 graus do lado direito. Em 2 minutos, 10 joules são conduzidos a uma taxa constante do lado direito para o lado esquerdo, que é indicado na figura A. Que tempo seria necessário para conduzir 10 joules se as placas fossem soldadas pelas faces de maior área, como ilustra a figura B? Então, assim, essa questão ela é bem simples de se resolver, mas eu concordo que numa primeira lida talvez não seja tão trivial. Ela é um pouco controversa, certo? Porque, na verdade, bom, eu vou fazer a resposta aqui com vocês, mas o que você tem nessa questão é dito que você tem duas barras retangulares metálicas de mesmas dimensões, de mesmo material, ok? De mesma substância. Então, tipo, você tem uma barra aqui, e essa barra, ela tem um certo comprimento e uma certa área aqui, ok? A área dessa face, por exemplo. Então, na primeira situação, na situação A, o que ele diz é que ele pega duas barras idênticas, ok? E aí você teria essa figura que eu tô fazendo aqui. Então, você teria que essa área aqui é A, mas agora você tem um comprimento 2L. E o que ele diz é que do lado esquerdo é mantida uma temperatura T1 e do lado direito uma temperatura T2. Na parte B, ele agora empilha essas duas barras dessa forma aqui, certo? Então aqui você tem a área A e aqui você tem um comprimento L, né? E ainda, da mesma forma, você mantém o lado esquerdo a uma temperatura T1 e esse lado direito a uma temperatura T2, certo? Então, o que é que você tem? Imagina que isso tudo é um mesmo material e na situação A você tem uma barra que é como se fosse uma barra correspondente que tem comprimento 2L e seção de área A. E na situação B, você tem uma barra agora que tem seção de área 2A, né, e um comprimento L. É assim que você resolve essa questão, ok? Ou seja, você em princípio não precisa conhecer todas as dimensões da barra, mas simplesmente a área e o comprimento, né, para fazer a análise. Bom, se você estudou então esse capítulo 18, você sabe que o calor é conduzido, né, calor por tempo, é chamado de P, a taxa de condução de calor. Então essa parte de condução de calor, ela se encontra na seção 18.6, né? E você tem que a condução de calor P, né? Ela depende da condutividade térmica K, depende da seção de área, né? Por onde esse calor está passando, da diferença de temperatura e do comprimento, ok? Isso está lá na seção, como eu falei, na seção 18.6 do livro texto. Então, a gente pode calcular como é que o calor é conduzido na situação A, aqui, e na situação B. Na situação A, então, esse calor seria condutividade térmica, que depende do material. A área da seção é essa área A, que está aqui, achuradinho vermelho. A diferença de temperatura é T1 e T2, né? A diferença dessas duas temperaturas. Então, eu vou deixar em termos de ΔT, porque é a mesma na situação A e B. E o comprimento é 2L. Já na situação B, você tem a mesma condutividade térmica, porque é a mesma barra, é o mesmo material. A área agora é duas vezes, né? A área que você está analisando por onde o calor é transferido. A diferença de temperatura é a mesma e o comprimento é L, ok? Então, gente, na verdade, se você quiser relacionar a condução de calor na situação A e na situação B, você pode achar qual é a razão entre eles. Mas a questão também diz, né, que na situação A, você tem que em 2 minutos, 10 joules são conduzidos. Então, na situação A, o PA,
o PA é 10 joules por 2 minutos, ok? Ou seja, 5 joules por minuto. E você precisa calcular na PB. Então, bem, se PA vale 5 joules por minuto, 5 joules por minuto, e PA é Ka ΔT sobre 2L, você pode tirar dessa expressão aqui, né? Quem é Ka ΔT sobre L? Na verdade, perceba que se você isolar Ka ΔT sobre L, isso vai dar 10 joules por minuto. Se você pega essa constante aqui e substitui em B, perceba que PB é 2 vezes essa constante Ka ΔT sobre L, não é isso? Bem, mas Ka ΔT sobre L é 10, certo? Então, portanto, PB é 20 joules por minuto. Então, a pergunta, né, é a taxa com que o calor é conduzido na situação B, tá claro isso? Ou seja, na situação B, o calor é conduzido a uma taxa de 20 joules por minuto. Mas a pergunta, voltando para o enunciado, é: que tempo seria necessário para conduzir 10 joules se as placas fossem soldadas pelas faces de maior área? Ou seja, quanto tempo leva para se conduzir 10 joules na situação B? Bem, na situação B, você tem 20 joules sendo conduzidos a cada minuto. Então, quanto tempo leva para conduzir 10 joules? Né? É uma simples regra de 3. Você vai ver que esse tempo é um tempo de meio minuto ou 30 segundos. Então, é assim que se faz essa questão. Ela é relativamente simples, certo? E eu acho que talvez a dificuldade seja em perceber, né, que você já conhece uma área e um comprimento, e que, de fato, o que você tem aqui é que eu acho que o que ficou um pouco confuso, que o aluno pode interpretar, é que ele pode interpretar como se aqui nessa face aqui você tem um T1 e nessa aqui você tem um T2, né? E agora em toda essa lateral esquerda você tem um T1 e em toda essa face aqui direita você tem um T2 nas duas situações, percebe? Então, isso pode levar, talvez, a alguma confusão aí. Eu, na primeira leitura, também achei um pouco confuso, mas acho que depois dessa análise aqui, redesenhando, você vê que é relativamente simples de fazê-la, ok? Então, tá aí a resposta. E eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima questão.